esse texto até o verso 9. Evangelho de Lucas 13 até o 9. Vamos fazer uma leitura alternada e eu vou pedir para que você fique com as Escrituras Sagradas em aberto, para que possamos estar realmente destacando algumas coisas bem interessantes. Todos já abriram? Amém? Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Não eram, eu vô-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não eram, eu vô-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta videira, e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda não ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me até que eu escale ela e não mundo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bendito, poderoso Pai, nós louvamos o Teu nome. Estamos aqui ajuntados, Senhor, esta manhã, para aprender mais da Tua Santa Palavra. Ajuda-nos, ilumine as nossas mentes pelo Teu Santo Espírito, para que possamos não somente entendê-la, mas sobretudo praticá-la no nosso dia a dia. Senhor, seja com todos quantos que aqui estão, Senhor, esta manhã. Nos ajude a de fato crescermos na graça e no conhecimento da Tua Santa Escritura, da Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa crescer e que todos aqui possam diminuir, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Palavra de Deus, ela nos traz 2 verdades que elas não são excludentes, mas são complementares. A Bíblia nos diz que Deus é soberano, e você vai encontrar isso de Gênesis a Apocalipse, mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos diz que Deus é soberano, esta mesma Escritura nos diz que o homem tem a sua responsabilidade. Então a soberania de Deus e a responsabilidade humana não se excluem, mas se complementam, meus queridos. Então são 2 verdades que convivem concomitantemente em toda a revelação de Deus, em toda a Escritura Sagrada. Esse texto que nós lemos agora fala de Jesus e as tragédias humanas. Eu expus esse texto tem algumas semanas na igreja que eu sou pastor, e eu gostaria de compartilhar, porque ele muito falou ao meu coração e espero que fale ao seu coração, para que de fato possamos entender o que Cristo quis ensinar aqui com esta porção da palavra de Deus. Ora, desde o início da história humana, a dor e o sofrimento no mundo
têm sido interpretados como um problema. A palavra de Deus nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, criou Adão como um ser que não conhecia o pecado, mas tinha sim possibilidade de pecar. Agostinho de Hipona, um grande pensador da igreja, disse que Agostinho ele podia não pecar, mas ele infelizmente pecou. E com o seu pecado, o posso não pecarem, porque ele tinha livre-arbítrio, algo que nós não temos mais. Nós temos a livre escolha do nosso dia a dia, a livre agência. Infelizmente, com o pecado de Adão, aquilo que um estudioso, um teólogo chamado Van Gruner diz, o mundo ficou parasitado e o mal começou a habitar na vida do ser humano, e não somente o homem cai, mas toda a estrutura criacional cai. Mas graças a Deus, Jesus vem para nos redimir, e um dia tudo isso aqui será transformado, aquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. Ontem o irmão aqui Batista falou da criação, queda, redenção, ele só esqueceu de falar da consumação. Hoje nós não falamos somente de criação, queda, redenção, essa estrutura que segura a nossa realidade, mas também hoje nós já falamos de consumação, meus irmãos. Então, como eu disse, desde o início da história humana, a existência da dor e do mal no mundo tem sido interpretado como um problema. Por quê? Para muitos há uma contradição entre a existência das mais variadas formas de sofrimento que nós encontramos por aí, com a existência de um Deus amoroso e poderoso. Ou seja, se Deus é amoroso, se Deus é poderoso, por que existe tanto sofrimento? Por que existe tantas mazelas? Porque há uma multiplicidade de adversidades que eu já passei, que você já passou e que ainda nós vamos passar. Porque nós não estamos isentos disso. Ora, se Deus é tão amoroso, se Deus é tão poderoso, por que de repente homens de Deus, mulheres de Deus, sofreram e continuarão sofrendo por causa do Evangelho? Por que de repente aquele pastor que está numa comunidade pobre, lá do Rio de Janeiro, ele de repente é alvejado, ele é morto e ele estava ali pregando o Evangelho? Então, irmãos, Jesus vai nos ajudar aqui, a partir desse texto que nós vamos ver, e nós vamos ver alguns aspectos a entender um pouquinho melhor. Os agnósticos, certo? Os agnósticos. Quem são os agnósticos? Alguém pode me dizer quem são os agnósticos? Como é, irmão? Não tem Deus. Isso. Na realidade, os agnósticos, eles na realidade eu já encontrei alguns agnósticos que até já disseram para mim assim: reverendo, eu acredito em Deus. O problema dos agnósticos é assim, é que a palavra de não, gnoses, de conhecer, olha, pode até existir um Deus. Eu conversando uma vez com um agnóstico, eu disse: olha, eu posso até pressupor que existe um Deus, pastor. Entretanto, não há nenhuma possibilidade de conhecer este Deus se ele existe. Este é o agnóstico. E eles concluem o seguinte: ora, Deus não é tão bom assim, Deus não é tão poderoso assim, porque se assim o fosse, ele eliminaria todo o sofrimento do mundo. Ele eliminaria o sofrimento que todos nós passamos, todos os nossos conflitos. Agora, como nós não somos agnósticos, graças a Deus, Deus se revelou sim. E onde é que Deus se revelou? Na Escritura Sagrada. Aquilo que nós podemos conhecer de Deus, nós conhecemos onde, irmãos? Onde? Na Palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Enquanto cristãos, nós podemos ter convicção firmada nas Escrituras Sagradas
que de fato Deus, Ele existe, e não somente existe, aliás, a Bíblia de fato pressupõe a existência de Deus. Em nenhum momento a Escritura vem tentar provar que Deus existe, mas pressupõe a existência de Deus, e nos mostra que Deus sim, Ele é bondoso, Ele é poderoso, e que Deus não é somente criador dos céus e da terra, mas Ele é sustentador de toda a estrutura criacional, de todo o cosmos, de todo o universo. Ele é participante ativo do universo e faz todas as coisas conforme o beneplácito da sua boa, agradável e perfeita vontade. O texto em questão, e que nós vamos até o 5, do verso 1 até o 5, e depois nós vamos ver que o verso 6 até o verso 9, Jesus não colocou isso de forma isolada, tudo faz parte de um contexto aqui. O texto de Lucas, capítulo 13, de 1 a 5, vai descrever a posição de Jesus quanto a algumas calamidades no contexto do seu território terreno. Por favor, olhem para a sua Bíblia. É necessário que você olhe para a Escritura Sagrada. Como nós estamos na escola dominical, se você quiser fazer alguma pergunta, quiser discordar de mim, não há problema. Quiser contribuir, fique à vontade, tá bom? Nós vamos encontrar aqui duas calamidades, verso 1 e verso 4. Alguém pode ler aí o verso 1? Pode ser uma pessoa que assim, a gente ouça a voz, tá? Vamos fazer o seguinte, um homem vai ler o verso 1 e uma mulher o verso 4. Pode ser? Vamos lá? Alguém pode ler o 4, por favor, aí um homem? Opa, Jesus aqui faz questão de destacar duas calamidades, não é isso? Agora vamos analisar a origem destas calamidades. No verso 1, a origem tem um agente humano. Olha aí para o texto. Qual é o agente humano do verso 1, meu irmão, minha irmã? Pilatos, ok? Agora, quando nós lemos o verso 4, qual é o agente aqui do verso 4? O que, minha irmã? Isso, foi um desabamento, que nós podemos chamar esse agente do quê? Natural. Então nós temos um agente humano, e nós temos uma calamidade praticada o quê? Por causas naturais. Você sofre porque pessoas fazem você sofrer, ou até mesmo você acaba colhendo o que você plantou, ou às vezes, de repente, porque Deus é soberano, manda aí um terremoto e mata um bocado de gente. Todavia, Jesus, Ele não vai concentrar sua atenção nas calamidades que nós lemos agora do verso 1 e do verso 4. Ele não vai concentrar, certo, a sua fala para os seus ouvintes, para a sua audiência, nas calamidades, mas Ele vai concentrar sua fala na condição, na situação espiritual da sua audiência, daqueles que estavam ali ouvindo Cristo Jesus, nosso Senhor, meus queridos irmãos. E é interessante, é que Jesus decepcionou os seus ouvintes. Por que Ele decepcionou? Enquanto eles esperavam que Jesus iria dar uma resposta para o agente humano e para o agente de causas naturais, Jesus, na realidade, leva os seus ouvintes para a interioridade de cada um deles. Eles se aproximaram com relatos de eventos externos e Jesus fez com que eles olhassem internamente para os seus corações.
Porque o problema do homem é um problema de infraestrutura. E o problema de infraestrutura do homem é o quê? O pecado. É o nosso coração. Como diz Calvino, nosso irmão que encontraremos no céu, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. É impressionante como nós elencamos ídolos a todo instante. Nós criticamos muito os católicos romanos por eles serem idólatras, mas nós, se não tomarmos cuidados, estamos praticando idolatria o tempo todo. Até mesmo as nossas orações podem estar imbuídas de idolatria. Interessante, queridos, é que quem foi aqui até Cristo tiveram uma curiosidade teológica. Era uma curiosidade teológica. Afinal de contas, por que aconteceu isso? Né? Por quê? Porque a curiosidade teológica deles era uma curiosidade de uma mente judaica. E o que estava na mente judaica? Na mente judaica, o sofrimento derivava de causa e efeito. Você está passando por isso porque você fez isso. Foi isso que aconteceu com Jó. Vocês lembram de Jó? Já leram o livro de Jó algumas vezes, né? E aqueles amigos de Jó que ficam com ele ali vários dias sentados, pense nos amigos fantásticos que Jó tinha, né? Não é assim? Olha, amigos fantásticos de Jó. O que eles tinham em mente? Qual era a lógica judaica, né, semita, por assim dizer, dos amigos de Jó? Você fez alguma coisa, cara? Não é possível. Tudo que você está passando, você perdeu tudo, perdeu seus filhos, só restou a mulher. Pense também numa esposa companheira, a de Jó. Não é assim? Você fez alguma coisa? E a Escritura Sagrada nos diz enfaticamente que Jó não fez absolutamente nada. A Bíblia diz que ele era o quê? Reto, íntegro e que se desviava do mal. Vocês lembram daquele texto que chegaram para Jesus e disse: por que ele é cego de nascença? Os pais pecaram? Jesus responde o quê? Nem ele, nem os pais, mas ele nasceu isso para que a glória de Deus pudesse ser o quê? Manifestada. Agora, eu também não descarto, meu irmão, minha irmã, que às vezes nós sofremos porque de fato nós praticamos coisas que nós não deveríamos praticar. Às vezes nós sofremos porque de repente pessoas que estão ao nosso redor fazem coisas que acabam de fato chegando até nós. Por exemplo, quando o nosso filho faz alguma bobagem, isso nos faz sofrer. Ou não? Claro, quando acontece alguma coisa dentro de uma comunidade, essa comunidade acaba também passando por um grande sofrimento. Não foi você, mas foi alguém ou alguns que de repente trouxeram esse sofrimento. Como eu disse, eles tiveram uma curiosidade teológica e Jesus apontou para algo que era teologicamente mais importante, ou seja, a condição espiritual de cada um deles. Eu sempre gosto de dizer que foi-lhe apresentado um problema e ele tratou de pessoas. Chegaram para Jesus e disseram assim: afinal de contas, a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam, os culpados aqui são os galileus, não é? Porque eles são tão culpados, eles cometeram alguma coisa que Pilatos misturou o sangue deles com o sacrifício. É interessante, deixa eu dar uma nota a título de curiosidade. Embora não haja qualquer outro registro deste incidente aqui nas Escrituras, aparentemente alguns galileus haviam sido mortos por soldados de Pilatos enquanto ofereciam sacrifícios no templo, de modo que o seu sangue e os seus sacrifícios se misturaram. E o que Cristo deseja enfatizar é que isso não lhes aconteceu por serem mais pecadores que outros
galileus, mas que todos deveriam se arrepender. Esta é a tônica de Cristo Jesus. Como eu disse, foi-lhe apresentado um problema e ele tratou de pessoa. A resposta de Cristo foi tão reveladora porque demonstrou qual é o verdadeiro problema do homem. Por quê? Porque para os ouvintes de Jesus, para aqueles que estavam indo até Cristo Jesus, o problema da calamidade era: está acontecendo tudo isso porque vocês fizeram alguma coisa. Porque na realidade, esta catástrofe da Torre de Siloé e também esta catástrofe da mistura do sangue dos galileus com o sacrifício praticado aqui por Pilatos e seus soldados, na realidade vocês estão atribuindo aos pecados que eles cometeram, mas se vocês não se arrependerem, vocês irão perecer. O problema é de interioridade, o problema é de pecado, o problema é de condição, de infraestrutura. E aí, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver aqui alguns aspectos, e nós vamos percorrer aqui e tirar algumas lições desse texto. Primeiro, por mais terrível que seja, uma tragédia não implica a priori uma culpa específica. Eu vou repetir. Por mais terrível que seja, uma tragédia não implica a priori uma culpa específica, meus irmãos. E o verso 1 vai nos trazer isso. A pressuposição daquele grupo parece ter sido a de que as vítimas daquela tragédia teriam cometido um pecado extraordinário. A mesma conjectura que embasou as argumentações dos amigos de Jó que eu já mencionei aqui. Agora, Jesus vai nos responder a partir do verso 2 e 3, meus queridos, que a culpa de cada um de vocês é tão extraordinária como a daqueles que foram mortos por Pilatos. Jesus vai ensinar aqui 4 princípios cardeais. 4. Dentro deste primeiro ponto que eu estabeleci aqui. Primeiro princípio: todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, ou não? Todos nós somos pecadores. Todos eles ali eram pecadores. O grande problema é que quando foram até Jesus, parece que somente aqueles que foram mortos eram pecadores ou tinham cometido um pecado extraordinário, mas todos são pecadores. Este é o primeiro ponto cardeal que Cristo faz questão de mostrar para eles. Segundo ponto cardeal: não há ser humano que seja por si mesmo inocente. Não há. Não há. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu sempre gosto de brincar na igreja que eu pastoreio, que não se escandalizem comigo, porque não é heresia. Deus não vai lhe amar mais amanhã, depois da manhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, até o dia que você descer à sepultura, ir até o Senhor e um dia Ele voltar para ressurgir vivos e mortos. Deus não vai lhe amar mais do que Ele ama hoje, porque Deus lhe ama não por aquilo que você é, mas Deus lhe ama por aquilo que Jesus fez. Quando Deus olha para você, meu irmão, Ele não olha diretamente para o presbítero Carlão. Você é chamado assim, aqui é Carlão? Todo mundo chama de Carlão? Para o presbítero Carlão. Porque se Deus olhar diretamente para o presbítero Carlão, ele é fulminado automaticamente. Mas ele olha pela obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele olha, ele vê Cristo intercedendo. E a intercessão de Romanos não é que Jesus todo dia está lá: ó Deus Pai, olhe
pelo Carlão, ó Deus Pai, olhe por Maria José, olhe pelo pastor Jefferson, olhe por Socorro. Não, é porque quando Deus olha, Deus lembra o que Jesus fez na cruz quando Ele disse assim: está consumado, testelestai, está consumado, toda a obra foi consumada. Então Deus não vai lhe amar mais amanhã porque você é bom, porque você não é bom. Você não é bom e eu não sou bom. O meu coração e o seu coração são corações desesperadamente o quê? Corruptos. Se a graça de Deus não estiver nos sustentando, meu irmão, minha irmã, nós hoje estaríamos aqui nos degladiando nesta igreja, neste espaço, neste ajuntamento aqui de pessoas. O amor que Deus tem por você é porque Ele ama você por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Por isso que o segundo ponto cardeal é: não há ser humano que seja por si mesmo inocente, porque nós somos miseráveis pecadores que fomos alcançados pela graça de Deus. E é isso que Jesus quer mostrar aqui. Vocês estão preocupados com as calamidades do agente humano, do agente natural? Vocês estão preocupados? Por que vocês estão passando por isso mesmo? Por que eles estão passando por isso mesmo? Eles fizeram alguma coisa, ao invés de vocês estarem olhando para a condição de vocês, para a interioridade de vocês, porque se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. Terceiro ponto cardeal: o que deveria nos trazer alegria ou maravilhar-nos não é o fato de alguns serem acometidos por calamidades, mas sim o fato de tantos outros serem poupados. Vou repetir. O que deve maravilhar o meu coração e o seu coração, meu jovem, qual é o seu nome? Daniel. O que deve maravilhar o meu coração e o seu coração, e o coração do seu amigo que está ao seu lado, do seu irmão, não é o fato de calamidades terem acometido pessoas, mas é o fato de muitos, mas muitos serem poupados. E aí nós respondemos a algumas questões, alguns questionamentos de alguns filósofos. Se Deus é poderoso, se Deus é bondoso, por que Ele não acaba logo com a miséria e com toda a maldade do mundo? Lembra? Deus é soberano e o homem é o quê? Responsável. Olha, gente, eu acho que nós deveríamos inverter a pergunta. Se Deus é tão santo e tão santo, por que Ele não destrói tudo? Porque o que eu e você de fato mereceríamos era total pulverização. Mas a Escritura Sagrada nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos o quê? Consumidos, meus irmãos. Então a pergunta tem que ser invertida. E aí, quando nós invertemos a pergunta e olhamos a partir de uma outra perspectiva, aí sim nós vamos dizer que Deus é bondoso, amoroso e é poderoso, porque Ele tem um propósito eterno que cumpre nas categorias de tempo e espaço, na minha vida, na sua vida e na história da redenção. Porque a Bíblia nada mais é do que a história da redenção. Meus filhos, e se Deus não destrói tudo, eu tenho uma ótima notícia para você esta manhã. É porque Deus é bom. Deus é bom. Por isso. E o quarto ponto cardeal, ainda no nosso primeiro ponto: algumas catástrofes ou infelicidades acontecem porque a glória de Deus tem que ser manifestada a todos. Aí você diz assim: pastor, como que Deus pode ser glorificado a partir do sofrimento e da desgraça? Ô meu irmão, você acha que Deus não foi glorificado com o pecado de Adão? Você acha que Deus não foi glorificado
com a morte de Cristo Jesus? Você acha que Deus não é glorificado com tudo quanto que acontece de bom ou de mal na história da humanidade? Deus é glorificado, meu irmão, minha irmã, porque Ele é o Senhor da história. Amém? Deus não é o coadjuvante da história, Ele é o dono da história. Meus queridos, Ele decretou absolutamente tudo o que vai acontecer. Tudo. E eu vou dizer outra coisa aqui que talvez escandalize vocês. Eu não conheço vocês, então por isso que eu estou dizendo isso. E quando eu disser isso, por favor, eu vou fazer questão de explicar para de repente vocês não saírem dizendo que o reverendo Jefferson está na realidade estimulando vocês a pecarem. Não. Porque nós somos chamados para termos uma vida o quê? Santa. Santa. Reta. Sermos como Jó. Reto, íntegro e que se desviava do mal. Mas até mesmo os nossos pecados, algo que eu não consigo depreender com a minha mente finita, glorifica ao nosso Deus. Porque tudo está no propósito de Deus, mas por favor a Bíblia diz que você tem que ser santo como o nosso Deus, Ele é santo. Então, meus queridos, por mais terrível que seja, uma tragédia não implica a priori uma culpa específica. E Jesus vai nos dizer isso aqui. Segundo ponto, segundo aspecto, a tragédia deveria despertar-nos para a repentina destruição vindoura dos impenitentes. Jesus não aludiu-se à forma da morte, pois o texto menciona 2 locais distintos aqui. Tampouco se referia apenas à morte física, mas Jesus deixa claro que apenas aqueles que não se arrependerem serão acometidos de tal mal. E Jesus está falando aqui da morte espiritual. Por isso, vou te falar, minha irmã, fica à vontade. Jesus sempre fazia isso, né? Quando Jesus contava uma parábola, ele obviamente usava a realidade, ele usava aspectos da realidade e fazia aplicação o quê? Espiritual. Interessante, né? Inclusive a palavra parábola é parabolê do grego, que é colocar ao lado. Por exemplo, só abrindo essas aspas aqui para a gente explicar, elucidar um pouco mais. Quando Jesus, por exemplo, expõe a parábola, conta a parábola do semeador, você pode dizer, não, Jesus tirou aquilo da cabeça dele. Não, na realidade, na época de Jesus, havia mesmo aqueles solos. E aí Jesus faz uma aplicação espiritual que até mesmo os discípulos não entendem absolutamente nada, e Cristo tem que realmente trazer a hermenêutica, a interpretação daquele texto. Isso. Verdade. Então assim, a tragédia, né, deveria despertar-nos para a repentina destruição vindoura dos impenitentes. As vítimas aqui sabiam que um dia iriam morrer. O que elas não sabiam, porém, era quando nem como morreriam. E aí Jesus vai nos trazer algo interessante. Se não observem nas Escrituras agora. Verso 2. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram.
eu vou-lo afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente o que? Perecereis. Vocês acham que eles morreram porque na realidade eles praticaram mais pecados ou são mais pecadores do que vocês? É interessante, é que apenas o arrependimento nos prepara para o encontro com a morte e logo após o nosso encontro com Deus, meus irmãos. Ainda que a graça de Deus seja eterna, a graça de Deus é eterna e de eternidade a eternidade, e nós não somos eternos. Eu não sei se já te ensinaram que você é eterno, mas você não é, você é criado. Você é projetado para a eternidade na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas você é criado. E eu não gosto de dizer que nós fomos criados do nada. Assim, Deus criou tudo do nada, porque o nada já é alguma coisa. Eu sempre gosto de dizer que na realidade, a partir da palavra de Deus, do dadabar de Deus, do hebraico, dadabar de Deus, tudo surgiu. Houve luz, haja luz e houve luz. Certo? Então, meus queridos, a graça de Deus é eterna, e essa graça de Deus se manifesta na minha vida e na sua vida e nos coloca na eternidade. Mas ainda que a graça de Deus seja eterna, nossas vidas não são eternas, e a condenação do homem por parte de Deus vai vir de forma surpreendentemente eficaz. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Se vocês não se arrependerem, o problema não é a morte física, o problema não são as tragédias, o problema não são as calamidades, o problema são vocês. O problema é se vocês não se arrependerem, há uma calamidade ainda pior. É a morte eterna. Não é a morte física, mas é a condenação eterna, irmãos. Por isso que a tragédia deve nos despertar para a destruição vindoura dos impenitentes. E aí eu lembro de Asaf. Asaf não conseguia entender também por que os ímpios prosperavam e ele, que era um homem obediente ao Senhor, não prosperava. É tanto que a Bíblia diz que em um determinado momento ele diz assim: guardei inutilmente o meu coração puro. Imaginou? Asaf, homem de Deus, um salmista que fez questão de escrever alguns salmos que faz parte do saltério. Guardei puro inutilmente o meu coração. Mas a Bíblia nos diz que ele entra no templo e se atina. Ele se atina para o fim dos justos e para o fim dos ímpios. O nosso fim, na realidade, é o recomeço na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o fim dos ímpios é a condenação eterna, meu irmão, minha irmã. E Deus vai estar no inferno. Já disseram isso para você? Que Deus vai estar no inferno? Nunca disseram? Então estou dizendo hoje. Deus vai estar no inferno, pastor? Deus é santo. Ora, Deus não é onipresente. Deus é imenso, esse é um atributo incomunicável de Deus. Ele na realidade ocupa, de maneira que também eu não consigo depreender com a minha mente, toda a imensidão. E Ele não está limitado às categorias de tempo e espaço. E Ele estará no inferno com a sua ira, não com a sua bondade, não com o seu amor, porque Deus é Deus de todas as realidades. Ou você acha que o diabo, que ainda não está no inferno, o diabo não está no inferno ainda não, viu? Mas quando ele for jogado no lago de fogo, você acha que é ele que manda lá? Deus deixa de ser Deus ali? Deus é Deus de eternidade a eternidade, de todas as realidades. Enquanto eu e você estaremos em novos céus e nova terra, com o corpo glorificado, e não seremos etéreos, nós não vamos estar pulando de nuvem em nuvem não, viu? Nós vamos trabalhar, vamos produzir,
irmãos, aí já é uma outra discussão, que aí não cabe aqui, tá? Você acha que vai ficar, agora eu vou passar, vamos brincar de passar pela parede. Somos eternos, somos fantasmas. Não é assim não, irmão. Seu corpo vai ser glorificado, você receberá um corpo incorrupto e o que? Imortal. Entendeu? Você estará numa condição de Agostinho, que Agostinho de Hipona disse, você estará na condição de não posso pecar. Você não vai mais poder pecar. Olha que coisa maravilhosa. Você não vai mais poder pecar, porque você terá um corpo semelhante ao de Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro ponto. Por mais terrível que seja a morte física, ainda um destino pior para aqueles que não se arrependem. De fato, a morte é terrível, não é verdade, irmãos? Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. A Bíblia diz que Jó, quando se referiu à morte, chamou a morte do rei dos terrores. Jesus menciona algo pior que a morte física. No Novo Testamento, Jesus não dá tanta importância para a morte física. Aliás, nem Jesus, nem Paulo na sua teologia. Na realidade, o Novo Testamento dá importância para o perecimento eterno. Eterno, meus queridos. Quer ver? Outrora vocês estavam mortos dos vossos delitos e pecados, mas Deus, em Cristo Jesus, vos deu vida, em Cristo Jesus nosso Senhor. Outrora vocês eram filhos da ira e da desobediência, mas Deus, sendo rico em misericórdia, amou-os na pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que vocês não se gloriem. Vocês agora são feituras de Cristo Jesus para as boas obras. A palavra grega ali para feitura de Cristo é poimen. Nós somos na realidade o poema de Deus na pessoa de Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe, irmãos, pecado é sempre mais perigoso que qualquer risco que a nossa saúde física pode ser acometida. Eu estava ontem ali, vendo pessoas sendo consultadas. Eu acho que muitas delas, irmãos podem me ajudar, muitos não eram crentes, não é? Pessoas preocupadas com o coração, com a pressão, com a glicemia. E isso deve ser uma preocupação nossa, porque como nós cristãos não devemos desprezar o corpo, nós não somos gregos, isso é importante, tomarmos conta do nosso corpo. Talvez você possa dizer assim, pastor, o senhor não está tomando conta do seu corpo, né? Talvez possa estar pensando assim, irmãos, eu já perdi 22 quilos e estou aí na luta para perder mais 10, certo? A gente tem que se preocupar, né? Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Em mim habita o Espírito Santo de Deus e na igreja. Mas voltando à questão de ontem, pessoas preocupadas com a sua saúde, que se aplica bem aqui, mas talvez não preocupada com a sua saúde espiritual, meus queridos. E o máximo que uma enfermidade física, uma bactéria, um vírus podem fazer é levar o seu corpo ao túmulo. Mas se você não se arrepender, se nós nos arrependermos, ou se não falarmos deste arrependimento por aí, estas pessoas elas não chegarão somente ao túmulo, mas elas chegarão ao inferno, meus queridos. E é isso que Jesus está dizendo aqui em relação às tragédias humanas. Eles trazem para o aspecto, por assim dizer, concreto, com os dois agentes, mas Jesus se alude aqui a um aspecto que foge da concretude, que nos leva para um aspecto, por assim dizer, metafísico. Olha, além disso aqui, existe algo além. Porque o que é morte? Alguém pode me responder o que é morte, biblicamente falando? O que é morte?
Alguém falou? Diga, meu irmão. Separação. A morte é o seu corpo que vai à sepultura e o seu espírito que vai a Deus. Isso é morte. E Deus não nos criou para morrer. Deus nos criou para vivermos. A morte, ela é antinatural. Por isso que você chora, por isso que você sofre, por isso que você realmente não consegue ter uma relação legal, saudável com a morte, porque você não foi criado para morrer. Mas o pecado, separa. Mas a ressurreição junta aquilo que a morte separou, aquilo que a desobediência separou. E aí, eu disse que o máximo que uma enfermidade física, uma bactéria, um vírus, ou sei lá, que possa ser, o máximo pode nos levar para o túmulo, mas a morte espiritual leva o homem realmente para o inferno. E Jesus relaciona perecereis aqui a condição de pecado, quando ele diz, não eram, verso 3, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Em quarto e último lugar, quarto aspecto aqui, o horror das tragédias humanas deveria nos conduzir ao arrependimento. Talvez você diga assim, pastor, eu já me arrependi. Oh, meu irmão, nós precisamos nos arrepender até do nosso arrependimento. Nós somos tão maus que nós precisamos nos arrepender até do nosso arrependimento. O horror das tragédias humanas deveria nos conduzir ao arrependimento. O arrependimento é a única porta de livramento da condenação vindoura. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Arrependimento, a palavra grega metanoia, acho que essa você já ouviu, significa retornar ao Senhor, mudança de mente, mudança de disposição. Aí você diz, o arrependimento aqui, pastor, é somente para os descrentes. Não. Eu e você precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias. Porque todos os dias nós cometemos alguma coisa contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor. Ou não? Todos os dias precisamos de fato chegar até o nosso Deus e dizer, Senhor, me traz uma mente em que de fato haja mudança, um coração que haja mudança, haja disposição de mudança na minha vida. Meus irmãos, arrependimento não envolve apenas tristeza pelos atos cometidos. Vou repetir. Arrependimento não envolve apenas tristeza pelos atos cometidos, mas uma firme resolução de abandonar o pecado e se voltar para Deus. Amém? Arrependimento, meus queridos, é o que acontece com Zaqueu. Arrependimento é quando de fato você não tem somente um momentozinho ali de tristeza, mas quando realmente você resolve abandonar o pecado e realmente voltar o seu coração para o Senhor. Ao olhar para o texto, na segunda calamidade, olha o que o texto nos diz, verso 4, ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Jesus responde o quê? Não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se vocês não se arrependerem ou vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos, meus queridos.
Aí você pode dizer assim, pastor, mas aqui Jesus está falando com ímpios, homens que não conheciam o Evangelho. Eu conheço o Evangelho, eu não sou ímpio. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que nós podemos extrair este princípio e aplicar nas nossas vidas. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Eu não estou dizendo aqui que você vai perder a sua salvação, porque graças a Deus não somos arminianos, somos calvinistas. Fomos eleitos e predestinados lá na eternidade para sermos santos e irrepreensíveis, meus irmãos. A eleição não dependeu de mim, de você ou de qualquer coisa que por algum resquício havia em você, mas Deus resolveu amar você porque Ele quis. Somente porque Ele quis, meus irmãos. E Ele poderia simplesmente ter colocado todos no inferno, mas Ele resolveu, na realidade, retirar uma porção de pessoas do inferno, do estado de verme que nós estávamos. Nós estávamos como vermes e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Estávamos no império das trevas, meus queridos. E aí, Jesus, Ele não para no verso 5. Ele vai mostrar para mim e para você algo fantástico, que nós não vamos conseguir entender se lermos isoladamente a passagem. Apesar que nós vivemos numa época que pessoas interpretam a Bíblia de qualquer jeito, né? Isolam os textos e ali fica, né? Mas agora vamos ver do verso 6 ao verso 9, porque Jesus propõe aqui uma parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e não vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ela está aí, na realidade, atrapalhando. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás o quê? Cortá-la. Aí você diz: oh, meu Deus, o que Jesus está dizendo aqui? Isso aqui faz parte da mesma perícope, faz parte de um mesmo contexto, faz parte da mesma lógica iniciada por Cristo Jesus. Na realidade, Jesus, ele abre a sua lógica, o seu raciocínio, antes do verso 1 do capítulo 13. Irmãos, ele vai construindo na realidade o seu pensamento no capítulo 12 até chegar no capítulo 13. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês sabem que Jesus, ele em todo tempo era procurado para, de alguma forma, retirarem a autoridade de Jesus ou tentarem pegar ele em alguma casca de banana. Mas Jesus sempre se saía bem. Impressionante. Aí você diz: pastor, mas o que tem a ver essa parábola aqui? Ela tem tudo a ver, ela está conectada. Jesus não fala do verso 1 ao verso 5 e de repente a mente dele agora fica fora de concatenação e agora ele resolve falar dessa parábola. Não, ele está com a sua mente organizada. E quando ele conta a parábola é porque faz parte desse contexto que ele mostra para aqueles que vão até ele falando das calamidades. E Jesus vai contar a parábola da figueira estéril. Isoladamente, de fato, é difícil de entendimento. Mas quando nós consideramos ela
no que diz respeito ao tratamento dado por Jesus às tragédias, ela mostra que Jesus está ampliando os seus ensinamentos. Jesus não somente ensina que eles deveriam se arrepender dos pecados deles, porque eles achavam o seguinte, eu vou reiterar, ora, eles sofreram estas tragédias porque eles cometeram alguma coisa. Aí Jesus, não, de jeito nenhum. Vocês acham que eles sofreram isso porque eles eram mais pecadores do que vocês? Se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, vocês irão perecer. E aí, Jesus amplia, elastece os seus ensinamentos, indicando o quê? Que ainda vivemos num tempo de longanimidade da parte de Deus. Se não observem o texto, por favor, olhe para a Bíblia, olhe para a Escritura. Então Jesus, eu vou ler de novo. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos veio procurar fruto aqui, não acho, corta, é inútil. Ele, porém, responde: certo, Senhor, deixa aí, deixa mais um tempinho, vamos tentar trabalhar com esta terra, vamos tentar plantar novamente, vamos colocar mais adubo, vamos regar, se vier a dar fruto, bem, se não, então a gente pode mandar o quê? Cortá-la. Jesus está trabalhando aqui com longanimidade, paciência. O que o Senhor diria sobre as tragédias humanas, meus irmãos? O que o Senhor diria das tragédias humanas? Que por mais triste e angustiantes que elas sejam, o principal efeito delas em nossas vidas não deveria ser sobre a pecaminosidade das vítimas, mas da condição espiritual de cada uma delas. E aplicando para mim e para você, eu quero dizer que Deus é longânimo na minha vida e na sua vida. Ele poderia cortar você, Ele poderia pulverizar você, Ele poderia, por assim dizer, fazer com que a misericórdia dele não repousasse sobre você, Ele poderia manifestar a justiça dele sobre você. Mas é impressionante como Deus, Ele é misericordioso. Meus irmãos, eu sempre gosto de dizer que Deus, quando manifesta a sua misericórdia, Ele manifesta a sua misericórdia na proporção correta. E quando Ele manifesta a sua justiça, Ele manifesta a sua justiça também na proporção correta. Porque eu e você não. Ou às vezes somos muito misericordiosos e fazemos vistas grossas para o pecado, ou às vezes somos muito justos, não é assim? E também não estamos nem aí para oferecer misericórdia para as pessoas. Fazer com que isso caminhe junto, nós temos que pedir realmente muito discernimento e sabedoria ao nosso Deus, meus queridos. Então, 10h50. Já estou aqui há 1 hora. Já estou terminando. Meus irmãos, a Bíblia é fantástica, não é verdade? Né? Fantástica. A título realmente de finalização, eu quero dizer para você que o nosso Deus é soberano sobre todos os acontecimentos. Ok? Eu gostaria que você trouxesse aí agora no seu coração, na sua mente, algo que está afligindo o seu coração, que está apertando o seu coração, que está fazendo com que o seu coração fique aturdido. Traga aí. Traga aquilo que está lhe trazendo sofrimento, conflito, e que de repente você
até dizer assim: Senhor, eu prefiro até mesmo desistir da minha fé. Mas, graças a Deus, que aqueles que Deus deu ao nosso Cristo Jesus jamais serão lançados fora. Então traga isso aí à sua memória. Está trazendo? Quero dizer para você que tudo o que você passou, passa e passará. Tudo o que esta igreja passou, passa e passará. Tudo o que eu passei, passo e passarei. Tudo, absolutamente tudo. Que esse país, como nós oramos hoje pela manhã, pela vida do presidente, pelas nossas autoridades também municipais e estaduais, tudo, absolutamente tudo, está no controle do nosso Deus. Agora cabe a mim e a você, a partir da nossa responsabilidade humana, é obedecermos a palavra do Senhor, ao invés de procurarmos culpados, porque o pessoal aqui, a galera aqui, estava procurando culpado a Pilatos. Causas naturais, por que a torre caiu? Eles são pecadores, eles pecaram. E Jesus diz: vai para dentro de vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. E se a gente ficar procurando culpado aqui e acolá, os nossos corações ficarão extremamente amargurados. E a nossa espiritualidade ficará comprometida. Mas se nós olharmos para a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, eu quero dizer para você que Ele ainda não resolveu cortar a videira. Ela está lá, para mim e para você, porque a graça, ela é melhor do que a vida, e o poder de Deus se manifesta nas nossas fraquezas, em nome de Jesus.